Se liga nessa palestra, o segredo das águas. Vem comigo, cerveja pra nós. Salve, salve, rapaziada, Shimaster na área. Parada é o seguinte, mano. Vou trocar uma ideia, e a ideia é o segredo das águas. É o seguinte, ó. Tudo que a gente fala, a gente faz um vídeo, a gente troca ideia, sempre vem alguém que acha ou ouviu falar uma parada e pai, não sei o que tem, mas nunca os caras não se aprofundam a fundo. Então assim, não dá pra você trocar ideia ou defender uma ideia falando isso é assim, ponto, acabou. Então assim, vira e mexe eu venho aqui, troco ideia com vocês, tem um cachorro do caralho latindo ali, mas não dá nada, essa porra. Eu sempre falo assim, ó, algumas mentiras, algumas foram plantadas. E quando você planta umas ideias, é difícil você mudar a ideia das pessoas. Seja ele saudosista, seja ele o mentiroso, ou seja ele o dono da verdade. Então, por exemplo, eu particularmente não acho e nunca vou achar que qualquer cerveja que eu faça fica melhor do que cerveja comprada. Algumas, eu acredito que algumas ficam e outras não ficam. Então pronto, acabou. É assim que eu penso, é assim que eu vejo. E é até bom que eu não pense assim, porque daí eu possa melhorar. Então é o seguinte, eu vou falar uma parada de água. Cara, a gente tem água aí, graças a Deus. Temos água na maioria das casas, que são águas legais pra gente trabalhar, pra fazer cerveja. Só que tem gente que insistentemente viu ou ouviu falar do ajuste de água. Então o cara corre lá e quer ajustar a água. Cara, eu penso assim, ó. Se você souber bem o que você está fazendo, vá lá e faça. Se você não souber, não faça. Não faça apenas porque você ouviu falar, ou porque fulano faz, ou Beltrano faz. Temos alguns inimigos, e digamos assim, pós e contra, para fazer cerveja, que nem eu falo sempre. Cara, o cara estuda pra caramba, o cara pega um monte de informação, que isso é legal ter bastante informação, só que assim, o excesso de informação, o cara bitola e depois não consegue fazer o andamento das coisas, o desenvolvimento das coisas. Então assim, nossa água que vem pela torneira é uma água legal. Eu falo isso porque, na grande maioria das vezes, é uma água que foi, há muitos anos atrás, dotada e colocada pra gente tomar, que o Estado tem uns esquemas que é uma água potável, uma água boa. Entendeu? Então assim, a água de torneira não foi feita, não foi destinada para fazer cerveja. Foi destinada para que nós possamos beber, fonte de vida. Então assim, a cerveja, em relação à água da torneira, vem depois, que é o que a gente faz e a gente vai falar agora. O maior inimigo da levedura é o cloro. Então por isso que a gente bate muito na tecla do cloro, 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 cloro. Só que as pessoas esquecem da outra parada. Eu vou falar isso aqui baseado em coisas que eu vejo e que eu ouço. Outro dia, um brother nosso entrou em contato e falou, mano, tô eu aqui tentando fazer uma abraçagem e já ultrapassa 2 horas e o bang não converte. Não converteu. Aí tem pessoas que falam, vai direto ao ponto e troca ideia com a gente. Tem outros que ele fica omitindo e querendo que você adivinha aonde foi que ele errou. Só que assim, quanto mais a gente faz cerveja e tem conhecimento, a gente vai ficando vacinado dessas ideias. Então o que a gente faz? A gente pega e pá, a gente começa a fazer umas perguntas, por mais que o cara vai omitir, uma hora ele desliza. Ele cai em contradição ali, por quê? Porque o negócio do cara é te dar trabalho. O cara nasceu pra te dar trabalho. Aí ele vira e fala assim, pô, aconteceu tal coisa, onde foi que eu errei? Irmão, dá uma mapeada. Não, eu fiz tudo certo. Na cabeça do cara ele fez tudo certinho. Aí os outros têm que descobrir onde foi que ele errou. Mas nós ajeitamos e nós descobrimos. Então é o seguinte, o cara foi lá e teimosamente, porque tem pessoas que buscam água na mina, na bica, e na cabeça do cara aquela água é a melhor do mundo, pronto, acabou. Mas o cara esquece água de poço, muitas vezes ela tem um problema com ferro, do mesmo jeito que nós temos alguns problemas e temos que repor, a água também tem. Então assim, tem alguns problemas na água que tem que ser resposto. Então às vezes ela tem uma dificuldade de ferro, às vezes ela tem ali, quando o poço é legalizado, isso aí eu falo não clandestino, mas o poço legalizado, se você não sabe, ele é obrigatório o uso do cloro.
do cloro. Eu não tenho certeza se flúor, porque o flúor na água, que foi, não sei se foi antes dos anos 80, que foi adicionado o flúor na água porque tem um motivo. A água do poço, eu não sei se é obrigatório o flúor, mas o cloro é obrigatório. Quando é legalizado, a parada é essa. Só que a gente tem a água ali, então assim, a água pegada de qualquer lugar, ela não tem uma análise, tá ligado? E é uma coisa também que não devemos entrar em pânico, não é pra ninguém entrar em choque. Mas o que eu tava falando é o seguinte, o cara foi lá, todo mundo entra em contato, insistentemente o cara bate no peito e fala que aquela água é a melhor do mundo. Só que isso aí é no mundinho dele, na cabecinha dele. Então o cara foi lá e encontrou uma água super fodástica no mercado, uma água cristalina. Então na cabeça do cara, uma água cristalina com pH 10, é uma água fodástica, uma água nervosa, mas sabemos que isso é balela, tá ligado? Por quê? Porque o pH alto, ele atrapalha na conversão. Tipo assim, gente, para beber uma água cristalina, tem os marqueteiros aí que defendem. Para beber, tanto faz, tá ligado? O pH da água tanto faz, porque a gente sabe que quando você toma, a gente tem um dos lugares mais ácidos que tem na galáxia, é o estômago humano, que todo mundo sabe disso aí, quem estudou um pouquinho sabe. Então o que acontece? O cara tá em pânico, então ele fica tomando aquelas águas cristalinas, então ele acha que para cerveja também é. Lembrando que existe uma máquina perfeita, que é o nosso corpo, que, cara, se você tomar água bosta, o seu corpo vai regulamentar a bagaça. Se você tomar, é que nem café com muito açúcar, sua glicose tende a ser ali, Não vou ficar entrando nessa parada, senão fica muito grande, fica muita ideia. Aí eu falei pro cara, brother, que água você está usando? Dá uma olhada no rótulo. Isso aí depois de penar um pouco. Dá uma olhada no rótulo. Pô, uma super água cristalina fodástica com pH 10. Cara, uma água com pH 10, ela atrapalha as conversões. Então você tá lá, você arriou seu malte, você tá graciosamente achando que tá abalando. Mas isso não é uma verdade. Então sim, uma água entre 5.2 e 5.5 seria uma água ideal para você estar fazendo sua cerveja. Porém, se ela tiver entre 5 ou 6, ainda o malte dá aquela ajustadinha. Só que na verdade você tem que ver que o malte dá uma ajustada e você mediu a água, ela é uma coisa. Quando você coloca o malte, ela é outra coisa. É por isso que o ajuste do pH é feito na mostura e não feito somente na água. Você catar a água e colocar lá. Então, às vezes, eu falo pra galera, gente, desencana esse negócio de ajustar sais se você não souber bem o que você está fazendo. São vários tipos de sais. Às vezes você coloca um para ajustar uma coisa, ele desajusta outra. Aí você tenta consertar. Então, assim, são os bens que vêm para os males, que aí você tem que consertar para voltar a ficar bem. Então, assim, o ajuste de água é uma parada complexa. Não é uma parada tipo você tá brincando. Então, assim, tem uns ajustezinhos básicos ali, que tipo assim, cara, uma cerveja maltada, uma cerveja lupulada, isso aí é de boa. Mas outros sais, se você não tomar cuidado, aí o cara entra em contato com a gente. Fiz uma cerveja que era para ser a cerveja mais fodástica da galáxia. E a cerveja gera alguns compostos estranhos, e aí o cara não consegue saber se é contaminação ou o que aconteceu. Cara, às vezes, muitas vezes, o cara acha que os sais resolveu o problema da vida dele e às vezes não resolveu. Então a ideia que eu tinha para trocar é essa daí. Então você tem que tomar cuidado, mano. Porque às vezes o cara fala, porra, fiz tudo certo. Não. Às vezes o menos é mais ali e o mais é muito mais. Que chega a sair fora da bagaça. Então a galerinha tem que ficar atento nessa pegada. Tem que ficar atento na hora de estar metendo louco, atirando a esmo. Tipo, vou fazer porque é assim e não é. Às vezes aquela agona que você acha que dá nascente, não sei da onde, é a água super poderosa e não é. Vou te dar um exemplo. Sempre aparece... Eu não tenho outra colocação para fazer, porque assim, por ser pessoas que eu conheço, então eu vou falar. Sempre existe idiotas para tudo. Uma vez um idiota veio falar para mim sobre aquela água ionizada. Pô, sua cerveja tá saindo legal, mas com água ionizada na cabeça dele, no mundo dele. Essa água ionizada talvez
eu tenho quase certeza que ficaria muito melhor a cerveja. Outro, o Zé Mandioca, Zé Abroba, veio falar uma vez pra mim que é aquela água imantada. Não sei se vocês lembram o tempo que todo mundo era enganado com a água imantada. A água imantada, ela promete que você coloca ali uma coisa tão besta, só que ninguém questiona. Apenas compra lá, achando que está curando tudo quanto é males. Você pega e colocava um imã dentro da água lá, espécie de um imã. Vou simplificar as ideias, tá ligado? Porque vai vir os defensores da merda da galáxia falar bosta aí, e que fale, o problema é seu. Quer debater comigo? Vamos fazer uma live, nós entra e debate ao vivo qual que é as suas ideias. É o seguinte, a água, ela jogava um iminha que segundo os mentirosos safados, que ela muda a formulação da água, ou a posição dos íons. Então você imagina que tem várias flechinhas que estão desalinhadas, e conforme você põe o ímã, ela faz um alinhamento. Só que é o seguinte, aí você vai lá, isso aí você joga no filtro, cachorrada do caralho. Aí quando você pega o copo para tomar, o ímã ficou lá dentro do filtro e a água está no seu copo. Isso quer dizer que se as partículas for do jeito que os caras defendem, que são mentirosos, então se ela alinhou lá, a hora que ela saiu, ela desalinha, porque seriam partículas flexíveis, entendeu? É só para você entender essa colocação. Então, sem mais balela. Então eu quero que todo mundo entenda, quando você for fazer a parada, cara, vai existir... Eu já ouvi muita coisa nessa vida, em vários aspectos. E na cerveja comigo não é diferente. Então eu ouço muito, cara, eu tenho, a minha água é muito mais bebível do que a água de torneira. Aí ele vai lá e catou na mina. Aí lá na mina morreu um urubu, uma vaca na mina lá em cima, lavou a barrigada da vaca e cai lá, ele toma e fala, essa é a água mais bebível. A água bebível não é assim que se classifica, não é pela sua cabeça. A água bebível é água potável. Você pode pegar uma água nas piores condições, assim como muitas águas têm índice de coliforme fecais, só que tem um índice, tem um tanto que não vai fazer mal, que você não vai morrer. Ao longo de 400 anos vai evoluir as doenças. Cara, além dos 400 anos, se você já estraga o que Deus te deu, que foi seus rins tomando cachaça, você está preocupado com a água. Então tem outras preocupações. Essa é a ideia que eu quero passar. Então, essa palestra se faz necessária. Muita gente não gosta quando a gente traz esse tipo de ideia. Muita gente, eu sei que muita gente não gosta. Às vezes os vídeos sobre essas ideias tem pouca visualização, porque tem pessoa que fala para mim, você tem que agir mais e falar menos, fazer mais cerveja. Cara, é o seguinte, para a gente produzir, a gente tem que vir lá das teorias e algumas práticas antes de chegar na panela. É por isso que ainda existe várias pessoas que erram o caminho. Por quê? Porque está afobado, só quer saber de fazer. Agora eu vou falar para você. Eu não ajusto a água se tratando de uma cerveja leve. E tem muita gente por aí que diz que não, realmente a cerveja leve que tem que ser ajustada, não. Na minha ideia, não. Pronto, acabou. Não tem que ser ajustada. Cara, eu não estou dando nada maltado, não estou dando nada lupulado. Então para que eu vou gastar os sais para fazer os ajustes? Porém, uma cerveja mais maltada, mais lupulada, que precisa, muito característica, eu acabo usando sais, sim, para ressaltar sabores, tá ligado? Para a conversão ser perfeita. Mas o meu conselho é o seguinte, Stout. Stout é uma cerveja que se você colocar ela vai muito material, vai muito tipo de malte. Se você colocar lá para fazer a braçagem e você medir, você vai ver que ela automaticamente é uma cerveja que se torna ácida, com o pH dela dando aquela baixada, então fica meio acidão, tá ligado? Qual que é a jogada? Eu aconselho você, quando for fazer um stout, você comprar essa super água mineral, que você encontrou a pH 10. Por quê? Porque de qualquer forma, ela é cristalina, ela vai dar aquela chegada e você acaba sendo feliz. É apenas uma ideia, beleza? Espero ter contribuído com essa ideia, espero ter passado alguma ideia legal, que as pessoas não confundam, porque a gente quer passar uma ideia mais voltada para o positivo do que apenas crítica, beleza? Então espero ter contribuído. Tamo junto, cerveja pra nós.